convido você a conhecer o CRAS, a vir participar, a ver nossos atendimentos, e nós sempre estamos de portas abertas a recebê-lo. Muito obrigada a todos. Jornalismo Independência. A informação com credibilidade. Agora é Maués, 12 horas e 29 minutos. E olha, dentro de alguns minutos nós já iniciaremos a entrevista com a prefeita de Maués, Marcele Veras, que já encontra-se no estúdio da Rádio Independência. Vem aí a Marcha para Jesus 2025. Uma das atrações será a presença do pastor Marcos Feliciano, que deixa um recado especial para a comunidade de Maués. Olá, povo de Deus da linda cidade de Maués, no estado do Amazonas. Eu sou o pastor Marcos Feliciano e quero anunciar a todos que eu estarei ministrando na Marcha para Jesus de Maués no dia 12 de julho. E no louvor vai ficar o pastor Roberto Marinho aí, que é um grande levita. Juntos iremos celebrar e adorar ao Rei Jesus. Não perca esse evento, venha e traga a sua família. Deus te abençoe. Jornalismo Independência. A informação com credibilidade. Atenção aposentado e pensionista do INSS, inclusive beneficiário do PPC Loas. Tá precisando de dinheiro? Então corre pra Solução Promotora. Somente aqui você encontra empréstimo facilitado, com as menores taxas de juros e as melhores condições de pagamento, além do atendimento que somente nossa equipe pode te oferecer. Solicite agora seu empréstimo de R$1.000 e pague apenas R$25 por mês. Ou se for sua primeira solicitação, pode garantir até R$24.000. Traga sua identidade, CPF e faça já uma consulta. Estamos localizados na Rua Doutor Pereira Barreto Centro, em frente à Igreja Matriz. Se preferir, ligue nos telefones 99386-6918 e 98813-6646 ou chame nesses mesmos números no WhatsApp. Precisou? Tá na mão. Vem pra Solução. Maués Rural tem o que você precisa para facilitar sua vida. Tem produtos de montão, tem arames, ferramentas e sementes, peças, óleo e adubo, sal mineral e ração, medicamentos e pet shop. Maués Rural, tudo para sua produção. O melhor lugar, a melhor opção, facilidade, preço baixo eu garanto. Maués Rural tem o que precisa, é a casa de quem faz o campo. Na Maués Rural você encontra malhadeiras prontas, panagem, óleo para motores, peças para motosserra e rabetas, medicamentos veterinários para boi, cavalo e aves. Maués Rural, na Rua Ramalho Júnior, número 306, ao lado do Cetan. Fone 992731503. A proprietária Bel agradece. Atenção aposentado do BPC Loas, seja ele amparo social ao idoso ou amparo ao portador de deficiência. Sabia que na Solução Promotora você tem crédito? É isso mesmo! O empréstimo consignado para seu benefício retornou e já estamos fazendo sua pré-digitação. Portanto, corra até nossa loja mais próxima e garanta já seu empréstimo com as melhores condições do mercado. Traga sua identidade, CPF e faça já uma consulta. Estamos localizados na Rua Doutor Pereira Barreto Centro, em frente à Igreja Matriz. Se preferir, ligue nos telefones 99386-6918 e 98813-6646 ou chame nesses mesmos números no WhatsApp. Precisou? Tá na mão. Vem pra Solução. Voltamos a apresentar o Grande Jornal Independência. Maués, agora são 12 horas e 33 minutos. Bom, meus amigos, nesse momento nós abrimos esse espaço para conversar com a primeira prefeita de Maués, Marcele Veras,
já encontra-se aqui nos estúdios da 91. Agradecemos desde já a sua presença, excelentíssima prefeita. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde, seja bem-vinda aqui conosco, mas antes disso, só destacar que estamos em cadeia, né? Ao vivo também pela Guaranópolis FM 89,3, é isso, né? Também está nesse momento fazendo a transmissão aqui da entrevista com a prefeita Marcele. Boa tarde, prefeita, bem-vinda. Boa tarde Raquel, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Dependência, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guaranópolis, parceira. Um abraço para todos vocês em nome do meu amigo Edilson Júnior, né? Filho do meu grande amigo, né? De parlamento, do senhor Edilson, onde a gente teve a oportunidade em dividir o parlamento entre os anos 2017 e 2020, fomos vereadores juntos. Minhas saudações, né? Muitas saudades, deixou realmente um ex-prefeito, deixou um grande legado nesse município. Então, um abraço a todos aí, os ouvintes também da Rádio Guaranópolis, né? Que está transmitindo aqui a nossa entrevista. E a todos que nos acompanham aqui na nossa transmissão pelas redes sociais. E dizer que é uma honra, Raquel, estar aqui um dia antes de um momento importante no nosso município, véspera do aniversário da cidade, onde Maués faz aí 192 anos, estaremos comemorando no próximo dia 25 de junho, e como a primeira mulher eleita prefeita dessa cidade, em quase 200 anos, Maués tem uma mulher prefeita. Isso também é algo de muita alegria, né, de muita satisfação. E gostaria de deixar registrado aqui os meus agradecimentos, né, também ao nosso vice-prefeito, Paulo Pepe, que tem sido grande parceiro nessa jornada, nesse trabalho, um momento em que nós nos demos as mãos e acreditamos realmente nesse projeto. E mandar um abraço também a todos os nossos secretários, coordenadores, aos nossos vereadores da Câmara Municipal, aos nossos colaboradores e todos que de forma direta ou indiretamente vêm contribuindo aqui com o nosso governo. Então, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Zona Rural, né, que estão ligadinhos também aqui na nossa entrevista. E obrigada, Raquel, pelo convite. Por nada. Então, prefeita, como a senhora já tocou nesse assunto, né, vamos começar aqui por ele, né, mas daqui a pouco a gente pode pontuar melhor sobre os 192 anos de Maués, onde, comemorando esses 192 anos, temos pela primeira vez uma mulher administrando o nosso município. Prefeita, 6 meses do seu... 6 meses, né, desse novo governo que, graças a Deus, está dando certo. Como é que a senhora pode fazer uma avaliação, prefeita, já que nós estamos na metade do ano e inicia também com esse governo tão bom para o município de Maués, que essa nova era fala-se a Era Veras, né? Saímos dos leites e viemos para a Era Veras. Como é que a senhora pode fazer essa avaliação desses 6 meses? Olha, Raquel, sempre com muita gratidão a Deus pela oportunidade. Os desafios, eles foram feitos para que a gente pudesse alcançar também os nossos objetivos, né? Eu me sinto muito grata pela oportunidade que a nossa população deu a nós, né, nesse momento. Posso te dizer que desde o início do nosso governo tem sido um governo muito pautado no ouvir a nossa população, um momento em que a gente começa uma organização, né? A gente fala assim, é organizar a casa, mas é bem assim que a gente realmente se sente, e muito feliz também com os feitos até aqui, né? Sim. Eu posso te dizer que ali no início de janeiro, onde a gente recebe um governo sem muitas informações, sem muitos computadores, sem muitos documentos. Foi uma transição muito difícil para nós, e cada dia que se passou ali, desde o dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, até hoje tem sido resolvendo uma coisa, aparecendo outra, né? Então, quando a gente faz esse apanhado geral, vamos lá.
começando aqui por uma área que todos nós dependemos muito e que para a gente foi nosso primeiro desafio, que é a área da saúde, até porque a gente precisa virar o ano e fazer as coisas acontecerem, né? E é uma das áreas que hoje sempre nós iremos ser muito cobrados, porque para que a gente possa estar vivendo bem, para que eu pudesse estar aqui agora de saúde, eu preciso que uma saúde no município funcione, né? Então, durante esses 6 meses de governo, para quem pegou ali um governo com raio-x com problema, com mamógrafo sem funcionar, tendo o desafio de colocar medicamento nas unidades básicas de saúde, não sabendo onde estavam as nossas lanchas resgate, fazendo um serviço acontecer, abastecendo as unidades, o hospital, as cirurgias, enfim, toda essa complexidade que envolve a saúde do nosso município, eu posso te dizer que o que nós conseguimos fazer até o dia de hoje é algo que enche realmente o meu coração de alegria, né? Quando a gente assume o governo, a gente foi atrás das ambulâncias, nós tínhamos motor que estava em lancha de secretário, de ex-secretário, né? Temos ainda hoje, inclusive, aberto para quem quiser ver algumas ambulâncias paradas e com defeitos ali na Marina, onde fica ali na área do Babu, por exemplo. Nós já estamos trabalhando e reformamos um 115, que é uma lancha resgate que nós temos hoje à disposição do nosso município, que inclusive nós temos hoje escala de motoristas dessa lancha resgate. Então, quando a comunidade consegue contato conosco e liga para o hospital, essa lancha está sempre à disposição. Nós temos hoje 22 lanchas, foram as lanchas que a gente conseguiu captar e conseguiu identificar, que são as ambulâncias, e todas elas com N problemas e que a gente teve que mandar fazer manutenção. Então, assim, esses desafios, abastecer as unidades de saúde da zona rural. Recentemente eu estive, inclusive, ali na Ponta Alegre, e eu fico feliz quando a gente chega numa unidade dessa e vê essas unidades abastecidas. Na nossa UBS fluvial, que começou a sair até a gente conseguir colocar a UBS fluvial no Rio, tivemos que fazer algumas adequações, algumas adaptações e algumas manutenções, porque senão a gente não conseguia colocar essa UBS no Rio. Tem alguns pontos que a UBS fluvial está chegando hoje que nunca chegou anteriormente, como, por exemplo, hoje ela está na comunidade de São Paulo, do Lago Grande. Conseguimos colocar até o Santa Luzia, que ela nunca tinha ido. Então, assim, alguns desafios que a gente vai encontrando. Raquel, nós iniciamos o nosso governo em cirurgias eletivas, que demoraram um pouquinho para acontecer, e eu sei que tudo é urgente, tudo é para ontem, mas nem tudo que é para ontem está ao nosso alcance no momento de fazer. Exato. E a gente, para não fazer de qualquer jeito, a gente não tinha nem lençol, nem campo de tecido nos centros cirúrgicos, só para você ter uma ideia. Nós adquirimos agora recentemente o gasômetro para o hospital, que nós não tínhamos. Um dos problemas mais que a gente vem recebendo demanda ultimamente, chamado algo básico para uma unidade hospitalar, como ar-condicionado. Agora vai ver a condição dos ar-condicionados. Ar-condicionados antigos, que nem mandando fazer manutenção a gente consegue consertar. Né? E eu, Raquel, eu sou a pessoa mais crítica desse governo, chama-se Marcele, a Marcele cidadã, né? Sim. Porque eu ando nessa cidade, se amanhã uma das minhas filhas ou eu, algum parente meu, se internar ou eu precisar me internar no hospital, eu não quero ficar no calor, acha que eu quero? Não quero ficar no calor. Então, nós fizemos o levantamento agora, recente, 18 ar-condicionados, pelo menos 16 ar-condicionados com troca urgentes para serem feitas. E nós compramos esses 16 ar-condicionados, já foram instalados alguns esse final de semana, outros chegaram ontem. Agora, ar-condicionados antigos, que ficaram anos aí, né?
com um problema. Nós temos um raio-x no Hospital de Maués, 25 anos. Muito tempo, né? Que eventualmente nós ficávamos sem raio-x, como estamos sem raio-x dentro da unidade hospitalar. E eu, como mãe, sou a primeira a ser crítica em relação a isso, porque um dia, ano passado, uma das minhas filhas, eu cheguei aqui na rádio e falei sobre isso, estava com suspeita de pneumonia, e eu não consegui fechar o diagnóstico porque nós não tínhamos raio-x funcionando. Ei, Raquel, eu sou a primeira a querer usufruir de um bom serviço, sabe por quê? Porque quando eu preciso, eu não vou em Manaus, é aqui. Verdade. As minhas filhas vacinam aqui. Quando eu preciso de médico, é aqui. Então, tudo aquilo. E é claro que a gente entende que hoje existe um grupo de pessoas que estão ali na torcida. Vai dar errado, vai dar errado. E enquanto isso, a gente segue trabalhando. Porque os que tiveram oportunidade de fazer por 8 anos, se não conseguiram trocar ar-condicionado da unidade hospitalar, hoje estão chiando e reclamando. Ok, toda reclamação e todas as críticas que sejam construtivas, a gente está aqui para receber e nós iremos fazer. E fazer da forma correta e fazer aquilo que está ao nosso alcance. E é por isso, Raquel, que nesse momento o aniversário é da cidade, é do município de Maués. Quem ganha o presente é a população. Fui juntamente ao governador, estive com o governador, né? E agora, ontem chegou o nosso raio-x do hospital. Por enquanto, o biodiagnóstico vinha suprindo essa demanda e a gente estará entregando agora, juntamente com o governador, um raio-x moderno para o município, um raio-x digital. Não é um raio-x engatilhado que a gente vai pagar uma fortuna para consertar e daqui a 1 mês, 2 meses vai estar quebrado, como vem fazendo. Maués, só de emenda à saúde, ano passado recebeu pouco mais de 25 milhões, só de emenda parlamentar. Só ano passado. E nem sequer compraram raio-x para o município. E a pessoa que vos fala não está dizendo que vai governar olhando pelo retrovisor, não. Porque se eu fosse governar olhando pelo retrovisor, eu estaria com 6 meses de mandato falando assim, não dá para fazer, não dá para comprar. Deixaram dívida para nós, fizeram um empréstimo de 28 milhões, que 600 mil sai da conta da prefeitura todo mês. Eu querendo ou não querendo, é um empréstimo. É igual um consignado, vai lá e vapo, né? E ainda assim, com todas essas coisas, a gente reativamos o mamógrafo que estava desde o ano passado sem funcionar. Hoje o mamógrafo está funcionando dentro do biodiagnóstico, né? Então, a gente vem trabalhando e com todas, é claro, onde precisa melhorar, nós estamos aqui para melhorar. Ah, porque a comida não está. Eu quero saber por que a comida não está boa. Eu sou a primeira pessoa a querer saber. Porque se eu internar amanhã no hospital, eu vou querer almoçar bem. Eu vou querer tomar um bom café, né? E de antemão, parabenizo toda a nossa rede de saúde, eu digo todos. A gente passou por um surto, para fechar um pouco essa pauta da saúde aqui. Um surto de uma gripe agora, que era influenza, era H1N1, era Covid, tudo junto, né? E os nossos profissionais trabalhando por vezes acima de suas capacidades de trabalho. E a gente trabalhando aqui para que não faltasse medicamento, para que não faltasse soro, para que não faltasse assistência. Hoje, Raquel, o paciente e os pacientes sabem disso. Dos voos UTI que a prefeitura já pagou para vir pegar a paciente, porque nós temos o voo do estado, é um estado inteiro, 62 municípios, no estado inteiro. Por vezes vem aqui Maués, naquele dia às vezes não dá para vir. Quantas vezes nós já chamamos voo UTI, voos comerciais, né, para vir pegar paciente? Hoje, nós temos uma secretaria, uma assistência em Manaus chamada Representação de Manaus. Eu hoje, de verdade, o cidadão que chegar aqui e dizer que o nosso povo está sendo, quem já esteve no governo e teve a oportunidade de prestar um bom serviço que não fez, que chega hoje no município dizendo que o nosso povo vai daqui e está sendo humilhado lá, eu te digo, Raquel, o caso que tiver acontecendo, eu sou a primeira a querer saber. Porque nós temos uma representação em Manaus que funciona hoje. Nós temos a secretária, a Priscila,
que é a nossa secretária da SEGOM, juntamente com toda a equipe, que nós temos enfermeiros hoje que visita, nós temos assistente social que visita, nós temos psicólogo que visita, nós temos fisioterapeutas que acompanham esses pacientes e eles já voltam para Maués, muitas vezes com 50% a 70% reabilitado. Hoje nós temos cestas básicas na SEGOM e naqueles pacientes que devidamente vão, às vezes, com uma mão na frente e outra atrás daqui, eles não ficam lá desassistidos. E isso eu garanto para você, por vezes já chegou de 5 TFDs daqui, de ter 5 ambulâncias lá no porto esperando esses pacientes. Então isso é resultado de muito trabalho, isso é resultado de compromisso. E onde os nossos braços não alcançam, eu quero ser a primeira a saber onde ele não está alcançando. Hoje nós temos motorista que leva os nossos pacientes de hemodiálise, os nossos pacientes com câncer, e especificamente para esses pacientes que são pacientes que às vezes estão direto no SECOM ou nos centros fazendo hemodiálise. Então isso é resultado de um trabalho, de um compromisso, né, de responsabilidade. Quando a gente falou que a gente queria cuidar do nosso povo, a gente falou sobre isso, de cuidar das pessoas. Então, fechando essa questão da nossa pauta aqui da saúde, né? Hoje, eu estou com alguns dados aqui. Hoje, a Censa já realizou mais de 900 resgates da zona rural. Sabe qual era a maior reclamação que eu ouvia? Doutora, a gente tem dificuldade, a gente vai com a nossa gasolina, às vezes emprestado, comprando aqui da zona rural. A gente leva os nossos pacientes para Maués e a gente não tem, às vezes fica dias batendo de porta em porta, de câmara, de prefeitura, querendo combustível de volta e às vezes a gente não consegue. Raquel, hoje, quem vem trazer o paciente, resgate, recebe o seu combustível de volta. E eu quero receber uma mensagem no meu telefone agora, se alguém ficou desassistido em cima disso. Porque eu falo disso com propriedade. Porque nós temos o telefone, nós temos uma secretária, nós temos o nosso secretário executivo, que é o Jason, que é o que mais cuida dessa parte da zona rural. A secretária Naira. Tudo a gente conversa, a gente demanda. Tudo que chega para mim eu mando. Tudo. 900 resgates. Quem vem responsável normalmente é o agente de saúde. Ele sabe o documento que ele tem que pegar no hospital, com quem ele tem que recorrer, e ele recebe o combustível dele de volta, para que ele possa também trazer o paciente quando ele devidamente precisar. Perfeito. Tem um monte de comunidade que precisa de ambulância? Tem. Estamos trabalhando para isso? Estamos. Tem comunidade que deveria estar com a sua ambulância, mas está com ela parada aqui? Tem, porque foi assim que a gente recebeu. Nós gastamos mais de 30 mil para colocar no Rio essa ambulância, que é um 115 HP, que está à disposição e que a gente está indo pegar os nossos pacientes. Então, isso é compromisso. Nós temos lancha, Raquel, lá no Monte Sinai, que é uma comunidade longe. Eu acho que é um 15 ou é um 20. Monte Sinai, lá do Rio Parauari, a última comunidade. E nós estamos trabalhando para mandar um 60 para lá. Eu não posso querer que lá no Santa Maria do Caiaué, lá no Rio Paracunica, uma comunidade longe, eles tenham um 20 para trazer paciente para cá. Isso é verdade. Então, nós já temos uma demanda e tudo isso a gente vai conseguir como? Com o governador, com os nossos deputados, é resultado de muito trabalho. Então, hoje, eu sei que tudo que nós estamos fazendo, mediante as nossas comunidades, a nossa área da saúde, é para prestar um bom serviço. E onde não tem serviço sendo bem prestado, onde tem paciente sendo mal cuidado, maltratado ou mal recebido, eu sou a primeira que eu quero saber, porque a gente veio aqui para a gente cuidar da nossa gente, do nosso povo. Então, fechando essa pauta da Censa, agora no aniversário de Maués estaremos entregando um raio-x novo no nosso hospital, toda uma parte elétrica que a gente começou a ter que resolver, né? Nós temos hoje, estive com o deputado Fausto, deputado federal Fausto, inclusive agora. O deputado Fausto veio na nossa campanha e se comprometeu que ajudaria na construção da nossa maternidade, né? E ele reafirmou mais uma vez isso para a gente. E eu estou lutando para que isso realmente aconteça, né? Porque nós, o recurso da prefeitura, eu não consigo fazer isso.
mas eu consigo a ajuda dos nossos deputados, do governo do estado. Então, essas articulações que hoje a gente tem trabalhado, e juntamente com os outros deputados também, virão alguns agora no aniversário de Maués. Então, dentro da saúde, tudo que a gente tem feito, sem esquecer, né, implementamos o MAPIA, Maués pela Infância Atípica. A gente precisa falar sobre isso, porque isso é um projeto pioneiro. Eu não sei se no Brasil, mas pioneiro aqui no estado do Amazonas. E nós não deixamos para fazer isso no último ano de governo, no último ano de mandato. Nós fizemos isso dentro desses 6 meses. Mais de 300 famílias foram assistidas. A gente já conseguiu laudar em torno de 60 pacientes, 30 na primeira vez, em torno de 30 agora na segunda consulta. A gente não fez o Abril Azul para falar sobre o autismo e ficou na campanha do Abril. Hoje é uma realidade, nós temos neurologistas vindo no município, acompanhando essas crianças. Quando a gente vai lá para a educação, dentro da seletiva dos professores com capacidade para professor de educação especial, nós chamamos todos. Ah, chama metade, deixa para chamar outro perto da próxima eleição. A educação não espera. Tem coisas que não vão esperar. Isso é verdade. O que a gente tiver que fazer, a gente tem que fazer hoje. Né? Então, hoje, o MAPIA é uma realidade no nosso município. Né? Essas crianças estão sendo... É uma forma que a gente falou para esses pais de dizer, olha, que existe um governo que está abraçando a criança autista. Nós estaremos mudando agora o CAPS de lugar, porque onde o CAPS funciona, não dá para funcionar um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial. Né? E a gente recebeu no pacote do novo PAC, mandamos um projeto, e eu espero que o governo federal nos dê esse presente da construção de um novo PAC, CAPS. Mas até a gente chegar lá, nós estamos mudando para um lugar maior, que a gente consiga fazer atividade com esses pacientes que já são acompanhados, que têm transtorno bipolar, que têm saúde, problemas psiquiátricos, né? Essa saúde mental. Raquel, nós estamos montando uma rede para que a gente consiga trabalhar a saúde mental das nossas crianças, dos nossos jovens. O aumento do suicídio muito grande. Zona rural, área indígena, cidade. Né? A gente não pode fechar os olhos para isso. E nós estamos trabalhando ativamente. Então, dentro ainda da saúde, o MAPIA hoje, ele é uma realidade, né? Então, dentro de todas essas coisas, né? Agora, com a vinda do governador, estaremos inaugurando o CRAS 4. Aí eu vou aqui para a área da assistência. Né? A gente está inaugurando o CRAS 4 na área do senador, é um presente. O aniversário da cidade, é o povo que tem que ganhar presente. Né? Nós nunca tivemos um CRAS ali naquela região. E ali nós temos o bairro Nova Esperança. Ah, invasão. Não, não é invasão. É um bairro Nova Esperança, né, que precisa ser reconhecido como bairro. Não quero mais ninguém falando que é invasão, porque não é invasão. É o bairro Nova Esperança. Existem mais de 300 famílias lá. É uma área que precisa de uma infraestrutura. Né? Nós já estamos trabalhando com o SAAI ali. A gente já começou a trabalhar naquela questão daquele esgoto a céu aberto. Na ativação daquela ética, um sistema de tratamento que não funcionava. Eu estou falando de um sistema de tratamento de água e esgoto naquela região que a gente pegou um caos. Um bairro que tem pessoas que até hoje têm casa lá e não moram nela. E não moram nela justamente porque é um fedor horrível ali na área do Senador 2. E nós estamos trabalhando e fomos com o governador também, porque a gente precisa concluir esse trabalho lá. Né? Então, é mais um presente. A gente está trabalhando o sistema de água e esgoto. Ativamos uma caixa ali no Senador 2. Se você for ver, Raquel, eu não sei se tem chegado aqui, mas até ano passado, o problema de abastecimento, de falta de água nos bairros eram gigantes aqui no nosso município. E a gente começou a sanar isso na Torre da Viva, a gente começou a sanar isso lá no Senador. Né? Em alguns pontos da cidade, onde chega até nós, que ainda temos problema, acionamos ali o Cristiano Said, que é o nosso diretor do SAI, que tem feito um grande trabalho ali. Né?
e que tem trabalhado por essa população. Então, a entrega do CRAS 4 hoje, para pegar essa população do Senador 1 e 2, do bairro Nova Esperança, do pessoal que já vem ali da estrada, que fica muito mais perto. E nós estaremos inaugurando esse CRAS com a chegada do governador. Então, até aqui, pelo SAI, nós conseguimos atender aí, falando do SAI, depois eu volto aqui para a assistência, total de 33 comunidades assistidas. Nós conseguimos instalar 16 bombas. Raquel, sabe quanto tempo esses serviços ficaram parados? Muito tempo. 16 bombas, incluído 3 novas. Exato. Caixa d'água, tampa de caixa d'água, tem muitas ainda a resolver? Tem, mas nós estamos conseguindo ir resolvendo aos poucos. Eu estou falando dentro desses 6 meses de mandato, né? Fora outros serviços, painel, quadro elétrico, kit de estrutura, mangueira, manutenção de rede, poço, de acordo com as coisas que vão chegando, com as demandas que vão chegando aqui para a gente está indo com a nossa equipe, indo resolver, né? Indo visitar aquilo que está ao nosso alcance hoje de resolver, né? Então, esse é o resultado realmente de compromisso e responsabilidade e cuidando da nossa gente. Hoje, Maués conta com 15 postos ativos operando de forma contínua e monitorada, né? Então, as coisas elas vão chegando para a gente. Então, parabenizar aqui o trabalho também do SAAI. Não existe uma prefeita e um vice-prefeito que vá trabalhar sozinho. Existe todo um corpo que a gente precisa aqui que trabalhe e que esteja alinhado conosco. Aí eu vou voltar aqui para a Secretaria de Assistência. Nós acabamos de fazer um trabalho, o Júnior Lilás, em parceria com a FUNAT. Olha que fantástico, Raquel. Os nossos idosos sendo valorizados, sendo vistos. A FUNAT iniciou um trabalho na época do governo do ex-prefeito Belécio ainda. Pesquisas foram feitas, vieram pesquisar por que as pessoas viviam tanto, porque os nossos idosos eram longevos e tal. E esse trabalho acabou, a gente não viu mais. Uma das primeiras coisas que eu fiz ano passado, depois que a gente ganhou a eleição, foi ir atrás da FUNAT. Eu falei, doutor Euler, a gente quer a FUNAT de volta. E a FUNAT já veio aqui agora pela 2ª vez. Né? Trouxemos um defensor público para falar para os idosos dos direitos deles. É o Júnior Roxo. É o Júnior Roxo. O Lilás Júnior é Lilás. Do o Júnior Roxo. Roxo, Lilás, a gente vai confundindo as coisas. Júnior Violeta, acho que é o Júnior Violeta. Né? Mas a gente não fez só uma postagem, olha aí, defesa ao idoso, Júnior Violeta. Não, a gente está trazendo ações. E equipes e pessoas que estão abraçando a nossa causa, que estão dizendo para os nossos idosos que estão aqui. E aqui eu gostaria de parabenizar a nossa secretária, a Andréia, né, que tem feito um trabalho fantástico juntamente com a Cris ali à frente da secretaria, juntamente com todos os colaboradores, os nossos assistentes sociais, psicólogos, o Criança Feliz funcionando, né? O trabalho que está sendo feito dentro dos CRAs. Isso é cuidar da nossa gente. Em março, fizemos atividades em todos os CRAs, atividades até no Senador, que o CRAS ainda não estava pronto, fizemos dentro da creche, né? Para as mulheres, beleza, fizemos sorteio, fizemos palestras, né? O MAPIA foi uma realidade juntamente ali com a Secretaria, com a SEMAS e com a Saúde, trabalhando junto. Então, isso é resultado de muito compromisso. Tivemos o Dia das Mães, né, prefeito? Tivemos o Dia das Mães. Há quanto tempo a nossa população não se sentia cuidar das nossas mães? Fizemos sorteio, geladeira, fogão, estivemos lá juntamente com os nossos vereadores, com o nosso vice, Paulo Pepe, né? Paulo ainda pediu parabenizações, que era o meu aniversário. Tivemos Lucas Moura e todas as mães. As que não foram sorteadas para as outras premiações, Raquel, absolutamente todas. Ninguém saiu sem um brinde de dentro do ginásio. Todas saíram com brinde. Poxa, mas foi fechado, teve um pessoal. Tudo bem, ano que vem a gente pode fazer fora, mas a gente queria garantir que para aquelas mamães, a gente deu as senhas lá. A gente não escolheu outro lugar para fazer. E demos as senhas lá e todas saíram com brinde. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sei como isso é importante, não é o valor do que você ganha, né? Mas você ganha uma caneta e fica,
mãe, ganhou uma caneta, eu sei, né? Fizemos a Páscoa, distribuímos, Raquel, mais de 10 mil toneladas de peixes. Fizemos uma ação linda, com a ajuda do PAA também. Então, fizemos uma ação linda, todo mundo saiu com peixe bom, com seu tambaqui de dentro do ginásio, né, do estádio. Deu o que sobrou, mandamos para a Fazenda Esperança, mandamos para o abrigo, mandamos para alguns lugares e ainda distribuímos depois. Né? Então, isso é resultado, compromisso, mais uma vez, a Secretaria de Assistência aí, trabalhando ativamente no nosso governo. Então, Secretaria de Emprego e Renda, né? Secretária Patrícia, que tem feito um grande trabalho, juntamente ali com o Banco do Povo, com a Viviane e todos os seus colaboradores. A gente teve o Bazar da Mulher Empreendedora lá no mês das mulheres, que foi lá no Mercado Municipal. Tivemos o Bazar das Mães agora em maio, né? A gente já teve escuta, roda de conversas com as microempreendedoras. A gente quer que essa mulher, essa pessoa, eu falo mulher, tá, gente, mas crédito solidário, crédito solidário, né? Que cheguem a todos e que as pessoas olhem e que não vejam só como uma única opção ter um emprego pela prefeitura, né? Mas que tenham esse desejo de crescer no seu próprio negócio. Né? Todos os eventos que a gente vem fazendo no município, a gente teve agora a festa do Divino. Veio gente de fora, veio os outros municípios, trouxemos Anjos de Resgate. A gente traz uma banda, uma atração dessa, o próprio nome diz atração, para atrair as pessoas, para atrair a situação econômica, né, do nosso município, para alavancar a situação econômica do nosso município. Aí, Raquel, quando não tem o que dizer, aí vai procurar chifre em cabeça de cavalo. Ah, Maués, o dinheiro não está circulando. Só mês passado foi injetado, só de pagamento de funcionário, 11 milhões no município. O dinheiro não está circulando onde? É esse dinheiro que vai para os comércios. E eu não estou falando de renda, eu não estou falando de Bolsa Família, que é uma ou outra. Eu não estou falando do auxílio estadual. Eu estive hoje, inclusive, com a equipe do Psico Mais Social, que estiveram aqui no município também fazendo uma grande ação do governo do estado. Isso é verdade. E eu vou te dizer uma coisa, o que eu ouvi da equipe do Psico Mais Social. 4 anos, Psico Mais Social tentando vir fazer um evento no município e não conseguiu. E a gente trouxe toda a equipe do Psico Mais Social para ver cadastro, refazer cadastro. Hoje, Maués está chegando a quase 4 mil beneficiários. Quase 4 mil beneficiários do auxílio estadual. Né? Oportunidade daquelas pessoas. Para uns, uma renda a mais. Para outros, talvez a única renda que ele tenha naquele momento. Né? E hoje, mais uma vez, a equipe do Psico Mais Social está aqui. E muito grato. Raquel, eles foram tão bem recebidos. Nós demos uma estrutura para eles. Eles estiveram aqui, naquela semana eu tinha agenda na capital, eu não estava. Né? E hoje eu conversei com eles sobre isso. Eles foram tão bem recebidos, receberam uma estrutura tão grande. Né? E agradeceram tanto que eles receberam, que ano que vem, a primeira ação do Psico Mais Social no estado vai começar pelo município de Maués. Olha que maravilha. E eles vieram após uma ida minha com o governador. Eu pedindo, governador, nós temos o auxílio estadual, nós temos mais de 3 mil pessoas que precisam. E prontamente, na semana seguinte, a equipe do Psico Mais Social estava aqui. Né? Então, isso é resultado de compromisso. E tudo que a gente tem feito, Raquel, é justamente para que a situação econômica do município melhore. Né? E é claro que a gente não vai fazer isso sozinho. A gente faz isso com todo um corpo de colaborador, de secretariado e de todos os órgãos que precisam realmente trabalhar e estar alinhado juntamente conosco nisso. Então, meus parabéns à SEGE, ao Banco do Povo, né, por todos esses feitos. Nós temos aí uma Secretaria do Meio Ambiente. Hoje nós temos brigadistas florestais. É o nosso município. É um marco, né? É um marco. Quando foi que Maués teve um brigadista florestal? Resultado de articulações, sim.
Nós temos algumas dificuldades? Sim, nós temos. E aqui eu gostaria de parabenizar o secretário Lázaro e toda a sua equipe ali da Secretaria do Meio Ambiente, né? Todas as dificuldades que ainda temos de fiscalizações e tudo, mas a gente está trabalhando. Nós recebemos a Secretaria do Meio Ambiente sem nada, sem informação, sem estrutura, sem computador, sem documento, né? A transição, uma folha com escrito desse tamanho. Então, resultado tem sido um desafio também para a nossa equipe. Recebemos a Defesa Civil sem prédio. Hoje, o responsável pela Defesa Civil, Kelvin, Dr. Kelvin, né? Que dentro de todas as dificuldades tem feito um grande trabalho. Ali, ainda com dificuldades de prédio, porque a gente precisava colocar a Defesa Civil junto com o Corpo de Bombeiro, né? Que era um pedido deles, e isso ainda está sendo ajustado juntamente com o Corpo de Bombeiro. Mas aquilo que ainda precisa andar um pouco mais, a gente vai fazer andar. Olha o Corpo de Bombeiro, a gente recebendo aqui uma unidade do GECIP. Hoje nós temos brigadistas sendo treinados, né? Chegou o nosso caminhão do Corpo de Bombeiro, e do dia que ele chegou, de vez em quando, doutora, tem um cachorro ali. Alguém agora recentemente tinha uma pessoa desaparecida lá na zona rural. Prontamente nós já acionamos os órgãos competentes. Nós já vivenciamos marcos de grandes incêndios aqui da importadora Jamile, foi um deles, talvez o maior que nós tivemos até aqui, né? E hoje, olha o ganho que a gente está tendo. Então, Raquel, sempre vai achar quem queira. Hoje me disseram que um vereador diz assim, o raio-x chegou, mas não funciona. É claro que ele chegou ontem e hoje ele não está funcionando, porque a gente precisa de técnicos para vir aqui. A gente não pode meter a mão lá. E a previsão é que o técnico agora, depois passando essa semana, e tem outros municípios para dar assistência, né? E agora, já a partir da semana que vem, ele já venha ativar o raio-x, mas já está aqui. Vamos olhar os feitos, já temos um raio-x, vamos olhar os feitos, aquilo que a gente conseguiu fazer até aqui, né? Então, o Corpo de Bombeiro, da mesma forma, estamos treinando, e esses brigadistas depois vão entrar aqui num curso intensivo, e após um ano, nós estaremos formando esses brigadistas, né, como bombeiros civis, não militares, mas eles estarão sendo formados como bombeiros civis. Isso é um ganho, isso é um marco no nosso município, né? Olha a nossa alegria, a alegria do nosso coração. Eu estive viajando agora recente, o vice-prefeito foi lá, recebeu o caminhão, deu uma volta no caminhão, eu acompanhei pelas redes, porque a gente vai e a gente já quer logo dirigir, mas o Corpo de Bombeiro a gente não consegue, né? Mas ele esteve ali com o passageiro, né? Temos hoje a primeira ambulância UTI do município. Quando nós recebemos ambulância UTI, ambulância menor, eu fui dirigindo a menor porque eu não garanto a grande, o vice-prefeito foi dirigindo a grande, né? Mas no sentido de entregar para a população, e eu estou falando de 6 meses de governo, que eu teria todos os motivos do mundo para ficar choramingando, não posso, não dá, porque de fato, nós ainda, as emendas do governo federal, estaduais, nenhuma ainda caiu na conta da prefeitura, nós ainda estamos trabalhando, e todo município sabe que é difícil trabalhar sem emendas. Mas elas vão começar a sair, à medida que as emendas começam a sair, a gente começa a ter um outro norte e vai trabalhando da mesma forma. E aí, Raquel, eu vou entrar num ponto que eu sei que tem um monte de gente querendo saber, chamado asfalto. Exatamente. Asfalto, tá? Então, a gente está falando aqui sobre os feitos, sobre aquilo que a gente está conseguindo trabalhar, sobre aquilo que a gente vai correndo atrás, né? Mas no meio disso tudo, existem as empresas sérias, existem... Aquelas que não são tão sérias. Eu não quero usar outras palavras, mas as que não têm responsabilidade com os seus clientes. Eu vou usar dessa forma, né? Logo no começo, mesmo sabendo o desafio, nós recebemos a cidade de Maués no buraco. Que fique claro, tá? Quem mora nos bairros sabem disso. Éden, Donga, e por que não falar da nossa Miri Moraes aqui, da nossa Estrada dos Morais, tá? E de vários pontos da cidade hoje que necessitam muito de asfalto, né?
Poderia ter dito, é chuva, continua no buraco. Aí a gente trabalhou, vamos comprar um asfalto. Porque eu sou mulher o suficiente para assumir os meus BOs. Tá? Então, fomos atrás, compramos, achamos uma empresa, bora comprar asfalto frio, dá para fazer, falei, compramos aí 90 toneladas, não sei o que e tal. Recebemos um asfalto ruim. Ai, a prefeita tá falando isso? Tô, sabe por quê, Raquel? Eu sou dentista. Eu sou dentista e quando eu fazia uma restauração no meu paciente que não ficava boa, eu falava, eu vou ter que refazer, porque ela não tá boa. Nem cobrava do paciente. Eu sou a primeira pessoa a criticar as coisas quando não dão certo, tá? Compramos um asfalto, chegou uma parte do asfalto, a empresa não mandou o resto. Tive que interromper e encerrar o contrato com a empresa. Ah, aconteceu? Aconteceu. A ideia foi boa? Foi excelente, porque eu estava pensando no povo, pensando nas pessoas. Pensando principalmente nesse monte de carro, inclusive a nossa ambulância, que usa essa rua do hospital, essa principal, e que o primeiro carro que quebra é a nossa ambulância que vai dar prejuízo para a gente, né? Então compramos, chegou um asfalto de péssima qualidade, reclamei, eu mesma falei, e até hoje e agora a gente resolve isso pelas vias judiciais, lá com a empresa, a gente assume os nossos BOs, as nossas responsabilidades, mas eu tenho que concordar que eu sou a primeira a dizer, não tá bom. Ei, esse trabalho não tá legal, ei, não foi esse o asfalto que a gente comprou. E eu assumo, porque eu sou mulher para assumir. Agora, eu não vou chegar aqui como alguém que já teve oportunidade no governo, que disse que deixou a cidade 100% em LED, eu recebi uma cidade no escuro. Se tivesse uns 20%... Alguém que mandou aumentar a taxa de iluminação pública e não assume hoje perante a sociedade. Eu mandei aumentar a taxa de iluminação pública. Então, tem gente que não é homem o suficiente para assumir os seus BOs, porque eu sou mulher com M maiúsculo e assumo o meu BO. Né? E eu falo o meu BO enquanto gestora, enquanto alguém que comprou algo que não me entregaram um serviço direito. E aí, os advogados, a justiça, que a gente está resolvendo isso, obviamente que sim, né? Então, quando nós chegamos ali com o governador, eu falei, governador, precisamos de asfalto. Maués está num buraco. E com toda a sensibilidade do governador, recebemos semana passada o Marcelo Campelo, veio aqui no município, né? Falei com ele hoje de manhã, veio exatamente fazer esse mapeamento. Estaremos assinando, o governador estará recebendo a ordem de serviço agora, na visita dele amanhã, do Ilumina Mais Amazonas, que é um programa fantástico do governo do estado, que tem levado iluminação para o interior do estado do Amazonas, e muita gratidão ao governador por isso. Coloquei na pauta para o governador o problema do loteamento como nós recebemos. Eu queria que fosse homem o suficiente para dizer, eu entreguei um loteamento que não tem luz e não tem água hoje para quem quiser morar lá dentro. Mas eu sou mulher o suficiente para dizer. Fosse outro, não foi eu que entreguei o loteamento. Então, quem recebeu que se ferre. Porque normalmente é assim que o governo trata. Ele não dá continuidade no trabalho do outro. Estou mentindo? Não. Coloquei diante do governador, nós temos um loteamento onde as pessoas receberam os seus loteamentos. E nós não temos iluminação, nós não temos posteamento. Eu preciso dessa parceria. Nós temos uma estrada que liga ali, saindo do hospital, conhecida como Estrada da Martinéia, até o IFAM. Há anos, Raquel, que essa estrada foi feita e até hoje não tem posteamento, não tem iluminação. Inclusive tem uma vala bem grande lá. Por que não assume o BO? Por que aqueles que dormiram durante anos não foi lá ver também, não foi lá reclamar também, né? Então, hoje, tudo que chega para nós, Raquel, e os vereadores sabem disso, quando a gente senta as demandas que eles me trazem,
eu estou indo atrás para ver. É por isso que não existe só uma prefeita. Existe uma prefeita, existe um vice-prefeito nesse município. Existem secretários, existem vereadores compromissados. Vereadores que realmente se importam com a necessidade da população. Né? Então, a vinda do Marcelo Campelo, toda essa malha viária do município que envolve asfalto, drenagem, tudo isso eu fui pedir do governo do estado. Né? E o governador prontamente atendendo o nosso pedido, amanhã estará aqui. Né? Que bom. E eu fico super feliz com aquilo que a gente conseguir fazer, com aquilo que o governo do estado está trazendo para nós. Então, esse é resultado de alianças, de compromisso. Né? Então, com todos esses desafios, né? Agora, a gente espera agora para a área, pela parte do verão, agora no segundo semestre, a gente já começar realmente a fazer esses trabalhos. Nós já temos trabalhos e a chuva atrapalha um pouco, mas a empresa que está trabalhando aqui com as nossas vicinais retomar os seus trabalhos, né? E a gente já tem aqui vicinais começando a ser trabalhadas e esperando aí dar um time aí na chuva, né, do nosso município. Então, secretaria, CEMOSP, nós temos ali o secretário Jorge com a secretária executiva Luciana. E a gente tem trabalhado limpeza, roçagem, capina. Ah, mas ali não fizeram direito. Eu sou a primeira, eu ando na cidade. E onde eu vejo que não tem um trabalho bem executado, eu sou a primeira a ligar, pedir para refazer, ou pedir para que sejam feitos. E aqui vai o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores da limpeza do nosso município. Bora colaborar com eles também. É verdade. Ah, a cidade está suja. Vamos ser nós os primeiros a cuidar. Quando tem um evento nessa cidade, aqui na praça, um domingo, um exemplo, tá tudo sujo, enquanto a cidade dorme, eles trabalham. Aí no domingo você vem para a missa, tá tudo limpo. Né? De sábado para domingo. Mas vai anoitecer sujo, porque o povo joga sujo na rua, lixo, nos rios, quando seca aqui. Né? Vamos começar a fazer um trabalho com CEMOSP, Secretaria de Meio Ambiente, agora nessa seca, conscientizando os nossos barcos, os nossos amigos da zona rural, colocando lixeiras públicas, né? Para que a gente comece a criar novos hábitos. Mas eu quero agradecer os meus amigos da limpeza pública, né? Em nome da Silvia, minha amiga, né? Que hoje coordena ali os nossos colaboradores. Né? Então, nós temos ali a CEMOSP trabalhando, colocamos, fizemos um calendário de limpeza e onde não estiver chegando ou não estiver acontecendo, por favor, nos procure. Está aqui o nosso calendário, né? Nosso calendário da limpeza pública. Todas as adequações, nós começamos, eu estou falando de 6 meses de governo, com dificuldades financeiras, pagando conta do governo passado, pagando precatória, pagando negociações que eles fizeram para que nós pagássemos, para tentar viabilizar o nosso governo, nós conseguimos fazer algumas adequações, manutenções em prédios públicos que estavam ruins, e ruim mesmo, Raquel. Né? Lindo, né? Das escolas, para a gente começar a colocar as escolas para funcionar, a CEMOSP lá trabalhando, né? Reforma do antigo prédio onde funcionava o Banco do Povo para receber o Corpo de Bombeiro, CRAS 4, manutenção da Arena MF, inclusive a Arena Mário Fonseca. O governador gosta de jogar um futebol e todo mundo sabe disso, né? Estamos amanhã começando um torneio de futebol. Colocamos iluminação, chuveiro. Roubaram a nossa iluminação da Arena MF. Roubaram o chuveiro. Eu não quero colocar aqui que é motivação política, né? Mas peço para que as pessoas cuidem. Ali, Mário Fonseca, é uma responsabilidade nossa. A arena onde muitos jovens e muitas pessoas estarão, não é amanhã só para o torneio, não. Estaremos vivendo um novo momento ali no futevôlei, né? E aqui eu falo em nome do Guigui, que já levou o nome de Maués pelo mundo afora. Os irmãos Perrone, Guigui hoje que é nosso secretário executivo, né? Parabenizar e agradecer o professor Bosco, que hoje é o nosso secretário da CEGEL, juntamente com a nossa professora de Educação Física, que tem feito um grande trabalho, a Carol,
né? E parabenizar aqui em nome de todos os que fazem esporte. Agradecer aqui o Pereira, que é hoje o presidente da Liga do nosso futebol, qual a gente conseguiu dar apoio à Copa dos Rios esse ano, e eu sei que tem muito mais a fazer. Fizemos o Carna Esporte, trouxemos o esporte para o carnaval. Gente, eu estou falando de 6 meses de governo, é olhar os feitos, o esporte que nem era valorizado. Quando foi que a gente viu o esporte no carnaval? Nunca, né? Nunca, né? E aí, a gente coloca que é um trabalho de todos, seletiva de atletismo na zona rural. A gente mandou um atleta para fora, pagamos a passagem dele de avião, dele, do treinador dele. Né? E a gente incentivando, os alunos que foram de barco para Parintins disputar os jogos escolares com alimentação. Tudo pago pela prefeitura. Tivemos o Mr. Cage, né? Tivemos o Mr. Cage. Raquel, voltando aqui no barco, no dia eu, nosso vice-prefeito Paulo, e tinha uma comitiva aqui, o nosso pessoal recebendo os alunos que voltaram dos jogos escolares, chorando, carregando medalhas de ouro, de prata, de bronze. Para uns pode ser só mais uma medalha, mas aquilo é um incentivo. Eu já fui adolescente, eu jogava handball aqui no Padre Leão Martinelli, onde eu vi muitas conquistas que entregaram a gente só misericórdia. E é lá que a gente vai receber o governador, porque é o que a gente tem. Inclusive, pedi do governador um compromisso de reformar o ginásio Padre Leão Martinelli. Né? E amanhã, em nome de Jesus, ele estará anunciando isso. A gente não recebeu nem prefeitura, quanto mais prédio de esporte funcionando. Né? Então, isso é resultado de compromisso. Aí a gente vê a realização da seletiva para o polo 3, xadrez, tênis de mesa, handebol, voleibol, atletismo, vôlei de praia, intermunicipal de handebol, Itapiranga, tudo custeado aqui com a ajuda da prefeitura, intermunicipal de vôlei masculino, que foi para Boa Vista, apoio para o atleta Nicolas, o Nicolas é lá do Bom Jesus, no Campeonato Amazonense, olha só, apoio para o atleta Nicolas no Campeonato Amazonense Sub-20. O Nicolas foi para Cuiabá. Eu estou falando de um menino criado no Bom Jesus, filho do Nixon. Ele esteve no Cuiabá, em Cuiabá, levando o nome do município e tudo com apoio da prefeitura. Né? Apoio ao Mr. Cage, muitos atletas ali do nosso município. Né? Que venceram as lutas, outros não. A gente precisa preparar e apostar. Nós temos muitas academias de jiu-jitsu aqui no município. Do Seu Miguel, do Luzemi, o Valoar, a do Raoni. Foi daqui que saiu o Elvis. Olha só. Né? Henriques, né? Henriques, outra academia. Nós temos ali o Cipalquidu, outra academia de artes marciais. Né? Então, com apoio da prefeitura, que há muito tempo não se via, fora as escolinhas que estão sendo dada andamento. Então, Raquel, eu estou colocando alguns dos pontos, né, em que nós temos trabalhado bastante aqui no município, né? Todos os atendimentos, olhando aqui essas anotações aqui da SEMAS, mais de 8.000 atendimentos pelo CAD único, né? Junta militar que hoje funciona, auxílio funeral, né? Todos os auxílios que a gente tem dado à nossa população. E aí, Raquel, falar sobre os feitos do governo é bom, é gratificante, né? A gente fica feliz, há muito a ser feito, né? Mas o que eu normalmente costumo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, nós vamos ter agora, no início, dia 12 de julho, nós teremos a Marcha para Jesus. Eu quero falar aqui, antes de a gente falar da programação do aniversário da cidade, a Marcha para Jesus, vamos receber o pastor Antônio Cirilo. Sim. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. É um pastor que eu gosto muito, né, que já edificou muito minha vida. E a gente está fazendo a Marcha para Jesus aqui com total apoio da prefeitura, né, neste ano.
Nós fizemos a festa do Divino com total apoio da Prefeitura, e aqui eu quero parabenizar todos os padres, todos os que direta e indiretamente estiveram nesse evento. Recebemos anjos de resgate. Eu estive na Campal do Centenário, um momento muito precioso, com total apoio da Prefeitura. Eu sempre falei que quando o governo começasse a enxergar as igrejas como uma extensão do governo, as coisas começariam a andar de uma forma diferente. Porque as igrejas investem em vidas, em pessoas, né? Nós temos ali um evento que vai vir aí, o aniversário do Lar Ibachém. E aqui eu gostaria de mandar um abraço para o Júnior CB, meu amigo querido, né? Que sempre tem trabalhado muito à frente também de algumas igrejas aqui do nosso município. Teremos a marcha agora com o pastor Antônio Cirilo e o Marcos Feliciano, né? Que é uma pessoa muito querida no meio evangélico também. Então, teremos aí o Festival da Ilha de Vera Cruz. Estive na Vera Cruz, juntamente com alguns vereadores, vereador Adalto, pastorzinho Petocão, vereadora Renata, vereadora Iara, né? E já com apoio total aqui, com nosso apoio para os bois, para o evento, estivemos já reunindo com os bois da Vera Cruz. Tivemos reunião aqui com os 2 bois que vão apresentar na Igreja São Pedro, Malandrinho e Charmosinho, né? Com apoio também, e a primeira vez com apoio da Prefeitura. A Prefeitura estará ajudando aqui com valor de R$10.000 para cada boi, né? E, segundo eles, nunca receberam tanta ajuda do Poder Público Municipal. Foi feita uma reunião com as quadrilhas, eu não estive presente agora sexta-feira, né? Eu estava cumprindo a agenda, e 5 quadrilhas irão se apresentar. A gente falava sobre o resgate dessas quadrilhas em época de campanha e não ficaram nas promessas de campanha. Cada quadrilha está sendo ajudada no valor de R$4.000. Para quem não era ajudado, R$4.000, né? Para comprar tecido, para pagar a costureira. Eu quero, Raquel, esse ano não, mas ano que vem a gente está querendo programar aí o primeiro festival folclórico municipal. Olha. Quero fazer um festival folclórico do município para incentivar os nossos bois, as nossas quadrilhas, né? Olha as pessoas que participam e que se envolvem nesses movimentos, né? Pessoas que poderiam estar se drogando, que poderiam estar bebendo, que poderiam estar fazendo outras coisas, estão lá ensaiando para dar o seu melhor. Existe toda uma coordenação que não ganha nada por isso. E aqui eu quero parabenizar todos, tanto os responsáveis pelo Festival da Ilha de Vera Cruz, dos coordenadores dos bois aqui que se apresentarão aqui na Igreja São Pedro, das quadrilhas. Meu muito obrigado, vocês fazem a diferença no nosso município. E é esse resgate dessa cultura que a gente se propôs a fazer. Nós tivemos agora, nesse final de semana, no Museu do Homem, né, uma apresentação linda, cultural, o nosso gambá, né, que muita gente nem conhece, os nossos artesãos vendendo artesanatos, né? E coisas que eu tenho incentivado eles. Inclusive, eu estava com os meus hoje, está aqui na minha bolsa. E eu tirei, me dá aqui meu brinco. E eu tirei porque quando eu comecei meu dia hoje, eu fui atender uma urgência lá no meu consultório, porque sim, eu sou dentista, né? E eu ainda sou dentista, eu ainda sei extrair dente. E eu estava com os meus brincos belíssimos que eu amo. E eu ganhei esse brinco da Eduardinha, minha amiga Eduardinha, eu amo. E sempre que vocês quiserem me presentear, vocês já sabem, eu gosto de artesanatos, né? Então, amo os meus brincos. Então, eu incentivo sempre que a nossa população compre, né? Isso é nosso, né? É a nossa representatividade. Então, foi fantástico esse movimento do gambá ali, viu? O meu amigo Ismael, né? Recebemos, falando no Ismael, gostaria de mandar um abraço para ele ali, que está à frente sempre com a Folia do Divino todos os anos. Depois de anos, recebemos a Folia do Divino na prefeitura. Foi um momento maravilhoso ali com todo mundo, foi fantástico. O Ismael também esteve lá no Gambá. Então, assim, Raquel, são muitas coisas que a gente precisa, e aquilo que a gente ainda não conseguiu fazer em 6 meses, né?
Eu sei que muito mais tem Deus aí para abrir as portas para a gente. Né? Eu gostaria hoje, inclusive, eu preocupada com essa recepção toda. A gente esteve em Brasília recentemente gostaria de finalizar aqui falando sobre o nosso porto e sobre o aeroporto do município de Maués. Estive em Brasília juntamente com 10 vereadores, né? E nós tivemos a oportunidade de visitar ali o ministro de aeroportos e portos, né? E nós colocávamos ali a questão do nosso aeroporto. Nosso aeroporto, que é uma das chegadas da cidade, que a gente pega o aeroporto sem ar-condicionado, sem estrutura. Em breve a gente vai estar fazendo a reforma do aeroporto. Nós temos outras prioridades, né? Ele é uma prioridade, mas nós temos outras prioridades hoje que a gente está caminhando, a gente vai ajeitando uma coisa aqui, né? As coisas mais urgentes, né? Mas hoje, inclusive, pedi para que fosse instalado um ar-condicionado lá no aeroporto e colocasse uma internet lá, que é uma dificuldade que as pessoas têm, né? Nós temos a Azul, que vem 2 vezes por semana no município, eles têm essa dificuldade de comunicação. Mas a nossa equipe da CEMOSP fez todo um trabalho de roçagem, de limpeza ali no aeroporto. E eu espero que em breve a gente esteja também conseguindo entregar um aeroporto bonito. A minha vontade é construir realmente um outro aeroporto e não só reformar no que está, mas isso está em andamento de pedir dos nossos governantes e do nosso porto da cidade, né? A gente recebe dia 1º de janeiro uma cidade que tem um aeroporto que precisa de cuidados e a gente quer ter voos regulares, tem muita gente que vem por ele, e uma cidade que nós não temos porto. E a verdade seja dita que o único porto que nós temos hoje é o do nosso vice-prefeito, Paulo Pepe, que é um empresário e que fez o porto para as embarcações deles. Mas nós temos o Dom Jackson, mas nós temos o Lady Cristina, mas nós temos o de Nelson, que é o Isabel. Nós não temos um porto. Né? Nós temos os barcos de Parintins, de Boa Vista. Nós não temos porto. Olha o cartão postal da nossa cidade quando as pessoas chegam, né? A língua da princesa. Então, assim, Raquel, eu não tenho problemas. Nenhum. Quem me conhece sabe, né? Se eu tiver que receber uma crítica, que seja uma crítica construtiva. E quando eu recebo uma crítica, qual é a tua opinião? O que a gente deve fazer, né? Aqueles que tiveram oportunidade de fazer e não fizeram, mas nós não temos um porto. Nós temos um porto que foi parado, que nós chegamos a ter um óbito, que desde que entregaram o porto ele nunca funcionou direito. Tinha uma briga judicial. A gente sabe 2020, disso, né? Esse assunto já foi mais do que batido. Que a obra era para ter sido de um jeito, foi de outro, mas conseguiram entregar. E quando entregaram, vira e mexe o porto, dava problema. O senhor ia lá, mergulhava, consertava. Numa das vezes que ele mergulhou, ele foi a óbito. E desde então ele nunca mais funcionou. Que era o pai da Poli, inclusive, nossa amiga, né? E até hoje a família sofre por isso, né? Então, nós não temos um porto. E a gente já colocou para o ministro essa necessidade. Maués está na rota. Conversei com o Eduardo Braga, com o senador Eduardo Braga, a respeito disso. Maués está na rota para que a gente possa ser reativado, e isso é algo que eu preciso dos nossos senadores, né? Já conversei com o senador Eduardo Braga. Eu espero que dentro do nosso governo, eu não vou chegar aqui e prometer aquilo que eu não posso cumprir, mas espero que dentro do nosso governo nós tenhamos. Eu acredito no trabalho e na sensibilidade do senador Eduardo Braga, do senador Omar Aziz, né? 2 pessoas, do senador Plínio Valério. Já estive com os 3 levando as pautas do município. E nós temos aqui a nossa língua da princesa, que eu já estou desde hoje pleiteando, né, juntamente a eles, para que a gente possa, desde ali da feira até aqui na frente da matriz, entregar uma orla bonita para o nosso município. Esse é o meu desejo, esse é o desejo de toda uma população. Agora a gente teve que pedir os pontos, porque a gente vai começar a fazer alguns reparos aí na frente, né? Alguma reforma dentro daquilo que está ao nosso alcance. Mas é também um compromisso nosso de lutar para que a gente, tão logo, a gente consiga realmente ter um porto para chamar de nosso, né? Aqui no nosso município. Então, Raquel,
Vamos falar do aniversário da cidade. Acho que eu falei de tudo um pouco. Eu falo só um pouquinho, né? Mas... Ai, respirando aqui pra gente entrar então, no... né, gente? Então, estamos aqui conversando com a prefeita municipal, Marcele Veras. Já fez aqui esse balanço dos 6 meses, né? Já estamos caminhando para o 7º mês do seu governo. E vem aí o aniversário de Maués, né, prefeita? Esses 192 anos de uma cidade tão bonita, que tem o Guaraná como referência e que precisamos dessa valorização para o nosso Guaraná. Precisamos fomentar ainda mais o turismo do nosso município que tem belezas naturais, que é uma cidade linda, abençoada por Deus, e que nós precisamos aí, né, fazer com que o mundo conheça. Então vem aí o nosso aniversário, né? E Maués vai ganhar muitos presentes, já está ganhando, vai ganhar muito mais, né? E eu vou falar aqui, que o Cristiano Sade está me lembrando, o nosso diretor, um dos presentes que Maués já ganhou foi a resolução definitiva do problema do esgotamento sanitário da rua Alfredo Guimarães, ali do Lago do Prata. Verdade, muito bem pontuado. Aê, cadê a palminha? Que há anos enfrentavam uma obstrução crônica, né, de extravasamento de esgoto ali. Foi feito um trabalho de desobstrução de rede, readequação de estrutura, instalação de uma bomba nova e está em fase já de operação. Então, dos presentes, né, que o município já recebeu aí ao longo desse período do nosso mandato. E eu não posso deixar também, Raquel, antes de entrar nesse assunto, que eu fui deixando para a gente falar da educação, do nosso secretário, professor Fred Veras, tá? Antes de entrar um dos presentes que Maués também recebe. Nós já nesses 6 meses de governo, Raquel, agora recentemente, eu voltando da zona rural, lá do Médio ao Puquitaua, e eu vendo aquele barco indo lá para a zona rural, com um monte de cadeiras novas, com quadro branco, com armário em cima das embarcações, né? Então, várias comunidades foram beneficiadas agora, recente, acho que desde abril, nós começamos a entregar à Secretaria de Educação quadros novos, armários, carteiras, né, para as comunidades da zona rural. Eu estive presente lá na entrega, olha que coisa linda, né? Os gestores indo lá buscar, todas as comunidades que a gente tem ido, eu sempre pergunto, a merenda tá chegando? Sim, prefeita, tá chegando, abastecida. Né? E aqui na cidade também, sempre que eu vou nas escolas, eu olho aquele freezer cheio, os nossos alunos comendo pão quente com queijo. Eu fui num salão outro dia, eu falei, é sério que vocês comem pão com queijo aqui na escola? A gente come pão com queijo. Né? Então, a gente fica muito feliz, os professores muito empenhados e todos os cursos de formação que a gente tem realmente trazido. Hoje nós temos um secretário executivo da zona rural, né? Nós temos nosso secretário executivo administrativo, pedagógico, nós temos secretário executivo da zona rural, um departamento indígena trabalhando ali. Hoje, Raquel, agora a gente, depois de muito trabalho, inclusive estiveram na Câmara Municipal semana passada, o Tuiçaí Deir esteve lá, e aqui gostaria de parabenizar o secretário indígena, o Eleumar, né? E juntamente com o IDI estiveram na Câmara Municipal explanando isso para os vereadores, porque a gente está trabalhando numa alimentação regionalizada, estamos trabalhando mediante aqui o Tribunal de Contas para que a gente consiga comprar sarrai, formiga, sarrai, que é como a gente conhece, que é a alimentação dos nossos indígenas, uma das alimentações, algumas coisas que estão entrando agora, que não entravam anteriormente. A gente está tentando diminuir aí o consumo de enlatado, vai muito enlatado para a zona rural pela falta de conservação, muitas comunidades não têm energia para conservar algumas proteínas, e a gente está trabalhando muito para que a gente aos poucos consiga reduzir isso. Onde tem energia, a gente vai começar, já conversei isso com o secretário, começar a mandar freezer para as escolas. Onde não tem, a gente está trabalhando em projeto para que a gente consiga mandar freezer com placa solar, né? E na área indígena também comprando cada vez mais a alimentação deles. Então, parabenizar todo o trabalho aqui do professor
professor Fred Veras e toda a equipe ali da educação, da Secretaria de Educação, por todo o trabalho. Aqui vai todas as escolas, todos os gestores que têm trabalhado muito, né, para que a gente possa realmente levar uma excelente educação para o nosso município. E aniversário de Maués, chegando com força total. E aí eu vou colocar para vocês como é que está. Hoje chegou uma comitiva, está aqui no nosso município, uma comitiva do governo do estado, né, que veio agilizar, nos ajudar a organizar essa vinda do governador. E desde já convido toda a população. Não é tão corriqueiro a presença de um governador no município, e nós iremos receber o governador exatamente no dia 24, que é o dia em que a gente começa as comemorações do aniversário da cidade, para o dia 25. Então, o governador está programado, Raquel, para chegar em Maués amanhã, 10h30 da manhã, às 10h30, ele tem um compromisso na capital e depois desse compromisso ele já estará vindo para o município. Então, queremos fazer uma grande recepção para ele, como merece. É um governador do estado, é alguém que já disse para mim, prefeita, eu amo Maués, essa cidade querida. Ele já veio aqui outras vezes, né? Ele veio, inclusive, na época que nem era governador, quando trabalhava para a TV, fazer transmissão de festa de Guaraná, né? Então, ele tem um carinho muito grande pelo município. E vamos lá, gente, fazer uma excelente recepção para ele. Afinal de contas, é quem está trazendo a iluminação para a gente, é quem vai inaugurar uma sala de telediagnóstico. A gente tem o Telecardio em parceria com a FUNAT, né? E agora uma sala de telediagnóstico, que é a oportunidade que a gente tem de consultar especialistas, né, que não estão aqui no município, mas para que dê agilidade aos nossos exames, aqui as nossas consultas, e diminuir a ida de pacientes para a capital do estado, haja vista que não é tão simples assim ter um especialista no nosso município, né? Então, por volta, saindo da recepção do aeroporto, iremos direto para o ginásio Padre Leão Martinelli. E sim, teremos sorteios de brinde lá, porque é o aniversário da cidade, mas quem ganha é o povo. Então, é a população. Então, teremos ali, a população ganhará presente, sim, nesse dia, que vai ser muito especial. A Câmara de Vereadores, aqui agradecer a presidente da Câmara, a vereadora Renata, né? E os demais vereadores que estiveram presentes semana passada aprovaram um projeto onde concede a maior honraria do nosso município, que é a Medalha do Guaraná. Nós temos algumas honrarias, que é moção de aplauso, título de cidadão mauense, né, ou mauesense, como queiram chamar, mas a Câmara estará entregando amanhã no ginásio a maior honraria do nosso município, que pouquíssimas pessoas receberam até aqui, chamado Medalha do Guaraná. É um momento, afinal de contas, ele está no seu segundo mandato, né? E o compromisso que ele tem aqui com o nosso município, que irá firmar ainda mais para fortalecer aí essa aliança com o município de Maués, estará recebendo amanhã. Estaremos assinando a ordem de serviço do Ilumina Mais Amazonas, anúncio do sistema viário e assinatura da ordem de serviço do ginásio. Nosso tão querido ginásio Padre Leão Martinelli. E aí é bom a gente falar sobre isso, porque o outro ginásio ali, o Deodato, também precisa passar por reparos. É claro que o Leão Martinelli hoje está capengando muito mais, né? E a gente espera também que tão logo a gente consiga chegar ali no Deodato, assim como faz parte do nosso plano chegar até o Maracapoeira, revitalizar ali aquela pracinha, aquele campo também ali do Santa Luzia. Nós temos ali no Senador, na área do Senador 2, né? Nós temos um campo ali, uma quadra que não está legal, ali, né? Então, abandonado. Então, nós temos alguns projetos, nós queremos chegar com algumas ações até a Torre da Vivo também. Tem um campinho ali na Torre, que vai ter até um campeonato agora em julho, onde a Lana é uma das organizadoras, né, que está contando com o nosso apoio também. Então, nessa valorização do esporte, mas que amanhã a gente estará
recebendo essa assinatura de ordem de serviço do ginásio pelas mãos do nosso governador. Entregas de alguns brindes da COSAMA, né, que ele tem feito nos interiores. Entrega do 24º, de 24 cartões de produtor primário, 10 do CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, algumas ações do IDAM, que ele estará trazendo também, a CEPRO, enfim, a SECT, assinatura do termo de cooperação técnica de regularização fundiária. Esse termo de cooperação técnica é importante, porque nós estaremos recebendo no próximo dia 2 de agosto a SECT aqui no município, né? A gente teve uma ação do IPAAN agora recente, então a SECT e o IPAAN estarão juntos. Eu fui até a SECT, falei com a secretária Renata, com o deputado Fausto, enfim. Então, a gente fechou essa parceria, né? E para que isso possa acontecer, a gente precisa desse termo de cooperação técnica. E estaremos entregando também um kit do professor, né? Que são vários kits, todos os professores estarão recebendo esse kit. Amanhã a gente faz uma entrega simbólica e, posteriormente, chegará em todos os professores, tá bom? E aí... vamos seguindo do ginásio até a inauguração do CRAS 4 lá no Senador, né? O governador estará fazendo essa entrega juntamente conosco. Almoço, depois do almoço, a gente vai para a UBS para fazer a entrega do Telesaúde, que é um ganho no nosso município, né? A gente olhava esses outros municípios recebendo, eu falava, meu Deus, eu quero receber isso também. E o governador está trazendo isso, já está sendo montado, que vai ser ali nas dependências ali do centro, dentro do biodiagnóstico, onde já tem o Telecard, então o Telesaúde ali trabalhando junto, tá bom? E após a inauguração do Telesaúde, às 13 horas, está programado ali dentro da nossa programação, espero que a gente consiga cumprir os horários, a chegada no quartel, aqui no centro, onde era o Banco do Povo, né? É onde estará sendo instalado o GCIP, ali no quartel dos bombeiros. Então, a inauguração, a entrega do carro, tá? E, após isso, antes dele pegar o seu voo de volta, nós teremos ali um bate-bola de futevôlei do governador na Arena MF. Estará batendo uma bolinha ali juntamente, que é algo que ele gosta de fazer. E é um esporte que a gente está trazendo realmente, resgatando aqui para o nosso município. Em breve, aulas, enfim, tem muitas coisas aí para acontecer depois disso, mas ele vai dar o pontapé inicial aí desse torneio e o governador retorna, né, para as suas atividades. Agora, no próximo dia 26, ele estará fazendo aniversário, né? Então, ele vai vir comemorar o nosso aniversário. É dele, quem ganha é o povo. Maravilha, e é isso. Agradável, né? E à noite, e aí vamos lá, a programação da cidade, bora falar? Vamos lá. Após a vinda do governador, a gente segue com a nossa programação para a cidade, Raquel? Deixa eu olhar aqui. Ei, que meu telefone tá cheio. Alguém me dá aqui a programação, que é mais rápido, da cidade? Muito bem, gente, são 13h50. Conversando aqui com a prefeita de Maués, estamos agora falando oficialmente sobre o aniversário de Maués e vamos trazer para você também toda a programação daquilo que acontecerá, que foi aí pensado, né, prefeita, para que possa ser atrativo para a população de Maués. Nós teremos também a gincana dos cantores, nós teremos aí várias atividades. Nos acompanhando aqui, são 13h51. Prefeita Marcele, mas nós teremos aí também, né, nessa programação, alguns cantores, né, que foram convidados, que eu acredito que a galera está ansiosa também para esse evento, mas não só isso, né, nós teremos atividade desde a parte da manhã até a noite. Desde a parte da manhã até a noite, né, já inicia esse torneio do futevôlei com premiações, né, torneio com premiação. E a gente já inicia ali às 17 horas o projeto Viva Saúde com Marcelo Oliveira, que tem movimentado aí muitas mulheres. Eu estive no dia do meu aniversário no projeto e eu vou estar nessa abertura também, já abrindo ali às 17 horas no projeto Viva Saúde. E eu convido toda a mulherada, todo mundo que quiser participar, é um projeto grandioso. O Marcelo tem feito um grande trabalho. Nós queremos estender esse projeto Viva Saúde para os bairros, né? Eu já venho falando sobre isso para o senador, para o Donga,
para algumas outras áreas do bairro, mas o projeto Viva Saúde abre amanhã essas nossas atividades. Quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Às 18, Regional dos Bois, Ilha de Vera Cruz, né? Nós teremos, a gente procurou trazer uma programação, sabe por quê, Raquel? Se não formos nós valorizarmos aquilo que nós temos, às vezes fala, não tem ninguém de fora, só gente da terra, mas é a gente da terra que a gente tem que valorizar mesmo, né? Então, nós teremos ali apresentação dos bois da Ilha de Vera Cruz. Nós teremos o Grupo Maroaga, que é um grupo que já se apresentou, inclusive, no Teatro Amazonas, formado por pessoas aqui do município. Quando eu fui vereadora, eu lembro que eu entrei com uma moção de aplausos, de reconhecimento na Câmara Municipal para esse grupo. Aí vem das 20 horas, Banda Turbinados, Nego do Cavaco, Wanda Guedes, que é uma atração regional, Lucas Moura, que esteve conosco no Dia das Mães, que faz um show fantástico, conquistou toda a mulherada, né? As mamães que estavam ali. E aí, terminando Lucas Moura, a gente vai ter uns fogos, né, de festejo realmente, para dizer feliz aniversário, 192 anos Maués, e já ali com os fogos, entrando ele, o Vanderlei Andrade, o cara que conquista os corações, traficante do amor. O meu amor virou brinquedo pra ti. Eu acho até que eu vou fazer uma dupla lá com o Vanderlei Andrade, que eu tô muito cantora hoje. Gostei da ideia. Depois do Vanderlei Andrade, ela maravilhosa, minha amiga Claudete do Arrocha, que eu sou fãzona dela demais. Depois da Claudete, grupo Pagodés. E o encerramento ali dessa noite, dessa virada do dia 24 para o dia 26. E aí, na virada ali, a gente 25. Já tem... Para o dia 25, 24, 25. Nós teremos, não para por aí, o resgate da nossa gincana cultural. Raquel, fazer aniversário da cidade sem gincana, eu que fui aluna do São Pedro, quando chegava nessa época, eu era a primeira a me meter. Era o negócio da... A bicicleta mais enfeitada a gente vai ter, todas essas programações de gincana. Então, das 7 da manhã às 17, com premiações, diga-se de passagem, tá bom? Gincana cultural. Aí a gente finaliza ali à tarde com Roberto Paiva, que traz todas aquelas músicas. O Roberto Paiva, eu era criança, ele já cantava desse jeito. Então, que traz aquilo que representa toda a cultura do nosso município também. Às 18 teremos o grupo Sapó. Às 19, desfile da Garota Cidade, né? E a gente encerra ali com a banda Top Show, às 20 horas da noite. Lembrando que dia 25 já inicia os festejos da Igreja São Pedro, do Arraial da Igreja São Pedro, né? Então, é claro, valorizando aí os nossos artistas locais, né? Nós temos muitas bandas locais, então sempre que a gente for fazendo essas programações, a gente vai inserindo as nossas bandas locais. E aí, Raquel, sempre tem alguém querendo gerar uma polêmica ou outra. Foi liberado, e eu preciso falar sobre isso porque eu, mais do que ninguém, conversei muito com os nossos artistas, né, em todo esse processo de construção de campanha, e eles sabem do meu compromisso com eles. Foi divulgado de uma forma errônea uma programação da cidade que não estava fechada, foi divulgado nas redes sociais. Ela não foi mudada porque alguém foi lá e disse que estava ruim, ou por um áudio polêmico que vazou aí do meu amigo Emerson, né, que é um grande parceiro que sempre vai levantar a bandeira dos músicos, e eu levanto a bandeira dos músicos juntamente com ele. Mas foi divulgada uma programação sem antes ter sido fechada, e nós somos seres humanos, então quando a gente é humano, a falha humana ela acontece. Eu não tenho problema em falar sobre isso, e nem por isso as pessoas pegaram a conta por conta disso. Porque aqui não existe um governo ditador. Aqui não existe um governo onde as pessoas não possam expressar o seu sentimento ou elas não possam falar. Existe um governo que dialoga, que conversa e que ouve, e que dentro daquilo que a gente puder refazer, consertar, desfazer, refazer, quantas vezes for necessário, nós vamos fazer, né? Porque aqui a gente trabalha para toda uma população que espera muito de nós. Então, essa é a programação da nossa cidade.
Vão lá, divirtam-se com responsabilidade. Se for beber, não dirijam. Nós temos aqui todo um trabalho que eu preciso falar, que é o do Departamento de Trânsito. Nós temos o diretor Edson, juntamente ali com o Salviano, juntamente com toda uma equipe que tem trabalhado muito. Você observa que desde o início do nosso governo é uma equipe que está sempre na rua, orientando o capacete. Inclusive, nem os nossos funcionários. Um dia eu falei aqui, se você for pego na blitz, não me liga, porque eu não vou mandar soltar ninguém. Sabe que ninguém me liga? Ninguém me manda mensagem, sabe por quê? Porque o capacete salva vidas, isso é um trabalho, eu não posso desmerecer e nem desfazer o trabalho dessas pessoas. Então a gente tem orientado, então vamos ter tempo festivo, se forem beber, não dirijam. Né? Nosso departamento de trânsito está aí para orientar e para nos ajudar a organizar esse movimento tão bonito, né? Que é o aniversário da cidade. Então, a gente não quer ver ninguém acidentado, a gente não quer ver ninguém morrendo, a gente não quer ver ninguém passando por esses momentos, haja vista que já ceifou a vidas ou já gerou consequências para muitas pessoas, acidentes de trânsito, né? Então, respeitem, usem capacete, regulariza as suas motos. Nós temos os nossos mototaxistas aí que estarão à disposição, os nossos taxistas, né, no nosso município. Então, pague um mototáxi. Se tem um dinheiro para bebida, para cerveja, deixa ali o seu dinheirinho para o mototáxi, peça para deixar em casa. Não é não? Então, deixa a moto em casa, se for o caso, preserve a sua vida, né? Para que amanhã não seja uma mãe chorando pela morte de alguém. Então, fica aqui as minhas considerações também de cuidado e Maués, 192 anos, né? Eu gostaria de agradecer nesse momento a todos que estão muito empenhados, a toda a nossa rede, as nossas mídias, a nossa equipe que tem trabalhado nas artes. Essa arte ficou linda. Eu estava falando, foi a arte mais linda que eu já vi, até chegar a próxima do ano que vem, do 193, né? Claro. Tá lindo, sempre trazendo o nosso Guaraná, né? A nossa cultura e a nossa representatividade. Tá bom, Raquel? Então, o aniversário é de Maués, quem ganha o presente é realmente a população. E eu gostaria de agradecer e enaltecer mais uma vez que aqui existe um governo parceiro e empenhado em fazer trabalho, em trabalhar essa população. Aqui existe uma prefeita, aqui existe um vice-prefeito, gostaria de mandar um abraço para ele, que tem sido um parceiro muito grande, que é o Paulo PP, né? Meu amigo, meu parceiro, onde a gente discute, onde a gente está sempre discutindo coisas que venham trazer realmente melhoria na vida das pessoas. Aqui existe todo um secretariado, coordenação, colaboradores, tá? E todos os que estão aqui e os que estão na ponta, todos são importantes nesse processo, né? Por isso que eu falei sobre os nossos amigos da limpeza, porque a gente vai fazer um evento desse e os nossos amigos da limpeza estarão lá no outro dia para deixar tudo direitinho na cidade. Então vamos colaborar também, tá bom? E, Raquel, mais uma vez agradecer à Rádio Guaranópolis pela transmissão. Desculpa de ter passado, a gente passa tanto tempo aqui sem vir, ainda nem almocei, eu vou almoçar agora quando eu sair daqui, né? Mas é importante, né? São coisas importantes a serem colocadas, né? E a gente está aqui com esse compromisso, Raquel. A gente relembra algumas coisas, coloca algumas situações porque ela é de fato necessário a serem colocadas. E todo dia 18, quando o secretário de Finanças fala, hoje é o dia de pagar aquele empréstimo, eu vou finalizar aqui. Eu lembro de 28 milhões de 2 anos atrás que foram emprestados para fazer infraestrutura e saneamento básico no município, que eu nunca vi aonde estão, né? E ainda assim, contudo, a gente tem trabalhado muito e vamos seguir trabalhando muito, porque Deus é por nós, Ele nos deu essa oportunidade, né? E Ele nos deu essa chance de fazer um grande trabalho à frente do nosso município. E mandar um abraço para o nosso secretário da CEPRO, Alfredo Almeida,
né? Agora, recentemente, eu até divulguei nas nossas redes, a gente já está produzindo mudas, a gente quer chegar com essas mudas na zona rural, a gente quer que o povo da zona rural produzam as suas mudas. E com todas as dificuldades que nós enfrentamos hoje, já tenho falado com o governo do estado, né, dos incentivos do setor primário, mas que ele vem fazendo ali um grande trabalho também. Então, todos os nossos secretariados, aos que eu não citei aqui, mas eu procurei chegar em todos aqui que, de uma certa forma, tem feito um grande trabalho. Eu acho que toda a nossa gestão é uma gestão muito, muito comprometida, né? Essa é a palavra certa, muito comprometida com as causas da nossa população. Então, agora no último 30 de maio, nós atendemos, Raquel, 56 coordenadores da zona rural dentro do planejamento participativo. Agora, final desse mês, estaremos atendendo outros. Final de julho, atendemos outros. Final de agosto, atendendo os tuiçais, as lideranças da área indígena. Então, há muito tempo que os coordenadores da zona rural não sabiam o que era estar na prefeitura ou sentar numa cadeira diante de um gestor. E hoje eles têm essa oportunidade de sentar em frente a uma prefeita. Mulher, sim. Muitas vezes subestimada, né? Eu tenho a convicção de onde a mulher chega, sempre vai ter um grupo querendo tirar ela de lá, né? A gente vai ser sempre subestimada por aquilo que nós somos, né? Simplesmente pelo fato de ter nascido mulher. Eu sei das minhas responsabilidades como mãe, como pessoa, como esposa, né? Como profissional que eu ainda sou, eu tenho o meu consultório funcionando, né? Tem os dentistas trabalhando lá. E com todas as responsabilidades que nós temos, né? Muitas vezes a gente só é visto como um símbolo sexual aos olhos de muitos, ou com uma incapacidade de gerência aos olhos de outros, né? Mas eu estou aqui porque estava marcado por Deus, né? Estava nos planos de Deus para que hoje nós estivéssemos aqui fazendo gestão do município, juntamente com o nosso vice-prefeito e juntamente com os vereadores eleitos. Toda autoridade é constituída por Deus, né? Então, peço que a nossa população ore pelas nossas autoridades, rezem e ore por mim, né, pelo nosso vice quanto gestão, né, para que a gente possa sempre ter sabedoria de Deus para conduzir esse município, né, da melhor forma possível, da forma como as pessoas realmente merecem que ele seja conduzido. Então, isso enche realmente o meu coração de alegria, né, e todos esses atendimentos, coordenadores, os nossos retornos à zona rural, né, que nós estamos programando para fazer, ou ainda este ano eu vou voltar, Raquel, em todas as comunidades, todas, assim como eu fui ano passado, e na maioria delas até mais de uma vez ano passado, né, vamos voltar em todas. Fizemos o Dia dos Povos Indígenas em três comunidades esse ano, Nazaré, Santa Maria e Vila Nova. Então, aos poucos a gente retornando e levando realmente os feitos para a nossa população. E é isso, cada vez que a gente consegue fazer o bem, o meu coração se enche de alegria, né? Então, deixo aqui os meus beijos, os meus abraços para todos vocês. Que Deus abençoe essa cidade, que Deus abençoe Amém. essa nação. E que possa providenciar o alimento no prato de cada cidadão mauense e que as oportunidades possam vir, né? Enquanto isso, nós estaremos aqui trabalhando dia e noite, que é o que a gente já tem feito desde então, e vamos continuar seguindo trabalhando. Raquel, meu muito obrigada. Eu agradeço